Fala galera, muito bem-vindos, aqui é o Bruno Pérez e nesse canal do YouTube eu estou passando e ensinando para vocês dicas tutoriais sobre modelagem 3D utilizando SketchUp e renderização em tempo real, chegando no ultra realismo através do Enscape, a nossa ferramenta de renderização mais rápida e prática do mercado na atualidade, tá certo? Então, antes da gente começar essa aula, já se inscreve no canal, curta esse vídeo, encaminha para o seu colega, para aquele amigo da faculdade ou do trabalho que tem utilizado SketchUp, que renderiza e vai ser de bom uso, vai ser eficiente, vai estar ajudando conteúdos, agregando valor nesse tipo de conhecimento. Então, na aula de hoje eu vou estar dando uma diversidade de dicas, atalhos, estratégias para agilizar a sua navegação. Fechou? Então, já pega o seu caderninho de anotação, abre o seu SketchUp, acompanha tudo junto e dá suporte para esse canal. Eu já fico agradecido. Fechou? Então, galera, agora a gente vai mostrar algumas dicas para a gente melhorar a nossa visualização no Sketch. Tanto para ter velocidade ou praticidade na hora de a gente estar modelando, modificando, ou passando para a próxima etapa de configurar materiais, renderizar e ter muito mais agilidade, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai se atentar aqui é nas ferramentas dos estilos. Então, a gente tem a bandeja padrão aqui no lado do nosso SketchUp e a gente tem o estilos. Você não está com a bandeja padrão ativa, você não está vendo ela? A gente vem aqui em janela, bandeja padrão, ali em cima, mostrar bandeja. E a gente visualiza isso aqui. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai desativar os tracejados e desativar os perfis. Quando a gente desativa o perfil, já tem a primeira grande mudança aqui, que a gente não enxerga mais essas linhas grossas que pesam na hora da gente movimentar a nossa cena. Então olha a velocidade da cena aqui, mexendo com as linhas, e sem as linhas, como já ficou mais fluido. E aí a gente atualiza com esse botãozinho aqui, atualizar o estilo com as mudanças. Então aqui é um dos principais passos para a gente já ter a modelagem mais ágil na hora de estar mexendo no nosso SketchUp. Um outro ponto, que é um detalhe, mas pode estar te ajudando, é nas sombras. Então a gente vê aqui que tem uma diferença na variação do claro e escuro na nossa cena como um todo, mesmo que a nossa sombra está desativada. Então olha só, nossa sombra aqui está desativada, né? Quando a gente ativa ela, a gente vê realmente o que é uma sombra ativa. Ela vê a posição do sol lá fora e traz uma sombra. A gente modifica aqui meio-dia, muda o horário, muda a época do ano, isso vai se alterando. Mas mesmo desativando essa sombra, a gente tem uma questão de variação de luzes aqui no nosso SketchUp. E a gente pode estar desativando isso nessa ferramenta aqui, ó. Usar sol para fazer sombras. Como assim, Bruno? Você vai usar sol para fazer sombras e vai sumir a sombra? Então, esse é o nosso primeiro passo. Ativando usar sol para fazer sombras, a luz que mexe no nosso Enscape, agora você viu que a sombra mudou de posição. Ao invés de estar aqui em cima, ela veio aqui para a lateral, pensando da luz vindo dessa nossa janela, da nossa abertura. E a gente modifica aqui o horário do sol, etc. E ele vai mudando ainda a luz. Então esse é o nosso primeiro passo. Agora o segundo e mais importante passo é agora, que a gente vai inverter a questão do claro e escuro. O escuro, logicamente, é o quanto vai escurecer a área das sombras, e o claro é quanto vai clarear a área onde a luz está batendo. Então, colocando em 100% no claro e 0% no escuro, a gente tem um dos maiores contrastes possíveis aí na visualização do SketchUp. Então, a gente vê muito demarcado a parte escura e a parte clara. O que a gente vai fazer é a inversão. A gente vai deixar o claro como mais escuro, o escuro mais como claro. E aí a gente vai estar chapando a nossa imagem, deixando a visualização
com as texturas mais fidedignas. Então a gente arrasta aqui o claro para deixar ele escuro e o escuro a gente vai aumentando para deixar ele claro. E olha só já como vai ficando mais chapado. A diferença entre a sombra e a luz fica muito menos evidente. Óbvio, se você zerar o claro e chapar no escuro, a gente não tem nenhuma sombra no nosso SketchUp. E isso, inclusive, é uma metodologia para você estar extraindo, né, gráficos, diagramas do SketchUp com material mais chapado. Isso, inclusive, pode servir como um mapeamento para você utilizar no Photoshop, um seletor de cores, né? Deixa a cor chapada aqui, e aí com a varinha mágica do Photoshop, você seleciona facilmente as cores. Então, é uma estratégia manual de como se fazem os canais de cores, por exemplo, para pós-produção. Mas a gente não vai deixar esse exagerado aqui. O que eu sugiro é deixar um pouquinho no claro e um pouquinho no escuro. Então 75%, 25%. Aí a gosto. A questão é que com essa utilização do sol para fazer sombras, vou desativar ela aqui para você ver, ela não tem esse cálculo. Percebe quando a gente se movimenta na nossa cena, vai mudando o ponto de claridade e o ponto de escuro aqui no SketchUp? Porque ele fica calculando isso. E quando a gente trava a posição do sol, ele não vai mais ter que fazer essa análise o tempo todo. Não importa para onde a gente se mova, o nosso SketchUp a gente está enxergando o modelo sem as sombras estarem trocando de posição. Beleza? Então a gente ativa isso aqui e a nossa velocidade também já vai ter esse reforço, que é interessante. Agora mais algumas dicas, galera. A gente pode, quando já está com a modelagem pronta, você não está fazendo mais linhas e etc., você pode estar desativando, inclusive, as arestas gerais, o que aqui seria no estilo essa primeira aresta, né? Então a gente estaria enxergando o modelo sem nenhuma aresta. Isso vai deixar ainda mais leve. Só que às vezes você quer um vai e vem, modifica, ajusta a sua modelagem. Então a gente pode estar criando um atalho para ocultar as arestas e mostrá-las com mais velocidade. Para a gente criar atalhos, a gente vai, né, em preferências aqui na sua janela do SketchUp. Então, janela, preferências, e a gente tem os atalhos. E aqui nos atalhos, você pode pesquisar pela palavra aresta, por exemplo. Aresta. Então, ó, exibir, visualizar arestas, tá? Então, qual que é a função que a gente vai fazer? Essa aqui, ó. Visualizar estilo da arestas bordas, tá? Então, é bordas o atalho que a gente vai estar criando. Então, a gente vem em bordas, aqui, ó, visualizar estilo de arestas bordas. E você adiciona um atalho. Por exemplo, eu já criei o meu atalho, que é Shift, que traduzido é trocar, né? Mas você clica no Shift no seu teclado. Eu coloquei E, porque é uma tecla próxima do meu indicador aqui, para fazer uma troca rápida. Shift E, adiciono e substituo aqui, confirmo a sua troca. Então confirmei, ele já vai ficar em atribuído e dou um OK. E agora, galera, ao invés de eu ter que abrir o estilos e ter que ficar com aquela aba aberta, eu dou Shift E, 1, 2, 3 e sumiu. Shift E, apareceu. Então olha só a velocidade para a gente estar modelando aqui, mexendo no nosso SketchUp. Mais algumas outras dicas, né, de visualização que ajuda muito, galera. É essa aqui, ó. Voltar anterior, voltar para o ponto da câmera. Então, quando a gente está fazendo uma cena de SketchUp e você vai querer fazer essa cena aqui,
Só que por um acaso você esqueceu de salvar ela e você girou para ajustar a posição aqui do copinho, por exemplo. Perdi a cena. Como que eu dou um Ctrl Z para voltar para aquela vista que eu tinha gostado? Essa ferramenta aqui, ó, anterior, que é da nossa barra de câmeras do SketchUp, que vem na ferramenta anterior. A gente vai clicando nela e a gente voltou para o take, para o frame que você tinha gostado. E aí, pelo amor de Deus, venha em animação, adicionar cena e confirma essa cena. Eu já tenho algumas cenas aqui criadas, né, no meu SketchUp. Então, vou voltar aqui para a primeira cena. Olha só o que aconteceu, né? A gente perdeu as nossas configurações. Por quê? Porque o nosso estilo não estava mais selecionado. Então, nos estilos, a gente tem que confirmar a projeção das nossas sombras, tá? Então, como a gente faz? A gente volta aqui, utilizar só para fazer sombras, faz aquele ajuste fino que a gente tinha elaborado, e aí a gente pode estar selecionando todas as cenas, atualizá-las, e aí, ó, atualização da cena. O que você deseja atualizar? Tá? Então, eu não quero mudar a posição das câmeras, não quero mudar as geometrias, mas eu quero mudar o quê? A configuração das sombras. Então, agora, colocando em atualizar, ele vai atualizar todas as cenas, porque eu selecionei as três, para as configurações de sombras atuais. Confirmo e pronto. Ele carregou e as nossas cenas agora estão, né, com as sombras atualizadas, né, do mesmo modo que a gente tinha criado aqui os takes. E aí, galera, outra coisa para a gente agilizar o nosso SketchUp. Tá vendo que quando a gente muda de cena, tem esse delay, ele faz essa caminhada? A gente vai desativar isso aqui. Para fazer isso, a gente vem em animação, visualizar, animação, configurações. E a gente desativa transição de cena e o tempo entre as cenas. Confirmando, a gente tem essa troca aqui ágil, né, para ir com objetividade nas nossas cenas e tá editando SketchUp. Lembrando, Shift E, já estou aqui com o meu modelo ultra leve para girar nele. E mais uma dica muito interessante que pode estar te ajudando muito, principalmente na hora de posicionar as coisas, é a tecla K. A tecla K mexe nessa nossa aba de estilos do SketchUp. E quando a gente ativa a tecla K, a gente vem aqui para o modo raio-x. Então, modo raio-x ativado, a gente vê o nosso modelo, né, com transparências e a gente pode estar posicionando um ponto que a gente não está vendo com muito mais precisão na nossa cena. E esse é o nosso atalho K. Já é original do SketchUp. O atalho K muita gente acaba não utilizando, mas é uma mão na roda na hora da gente estar posicionando coisas ou pegando pontos difíceis ou que estão escondidos na nossa cena. Tá certo? Outro atalho muito bom é o Shift Z. O Shift Z centraliza e dá o maior zoom possível dentro da nossa cena. Então, se você estiver perdido, você não sabe onde está, ou se você estiver dentro de um lugar, você caiu dentro da parede, não está conseguindo sair, está perdido, Shift Z, você clica e ele posiciona você mostrando tudo que está na cena. Isso é muito útil caso tenha uma geometria lá gigante no seu SketchUp ou lá longe e você nem está vendo e isso atrapalha sua visualização, faz aqueles recortes, etc. Você dá um Shift Z, você repara que na sua modelagem, que era para estar aqui, tem um objeto errado, tem uma cagada lá longe. Então você pode deletar, Shift Z, e você vê agora que tudo que está modelado está compactado aqui nessa cena. Tá certo, galera? Galera, e aí, o que vocês acharam dessas dicas? Vocês já sabiam de quantas dessas? Quantas você acha que vão ser úteis aí no seu dia a dia, na sua prática, modelando, projetando, fazendo suas criações, trabalhando para os escritórios, fazendo concursos, etc. Então comenta aqui embaixo o que você achou
E se você ainda não curtiu, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo na próxima. Um abraço.